nesse fundamento, seria bom também eu trazer um fundamento um pouquinho mais profundo sobre mesmo o templo. O meu eu das palavras, a primeira casa, o primeiro santuário, ou o templo de Salomão, como muitos lugares é conhecido. Por que o templo ele foi construído? Para obter um dos artefatos mais sagrados da Bíblia do Senhor, que é nada mais nada menos que a Arca da Aliança. Para muitos que não sabem, a Arca da Aliança ele veio da época quando o povo, no meio do deserto, quando Moisés subiu para orar, começaram a pecar, desviaram do caminho e começaram a trazer para eles a própria maldição. Era mãe contra filho, irmão contra irmão. Virou aquilo uma bagunça, virou aquilo uma grande decepção para Deus. Então Deus disse a Moisés: Moisés, desce lá embaixo, porque o povo está pecando. E o pior que, irmão, se formos ver pela realidade, não era um pecado comum. Um dos maiores pecados que também a gente pode justificar, como pode dizer assim, foi uma maior falta de caráter com a humanidade para Deus, foi quando disse que foi o bezerro de ouro que libertou o povo do Egito. O que aconteceu? Depois da situação que teve, depois quando separaram o povo lá, e que só quem ficou foram os filhos de Levi, naquele lugar lá, o que aconteceu? Agora começou o surgimento da arca. Foi quando Deus mandou tirar todos os brincos, todos os enfeites que os povos tinham, e começaram a derreter o ouro e envolveram uma arca de chumbo, de madeira, de ouro, para criar ali a Arca da Aliança. O interessante é que, se formos ver na palavra de Deus, se formos olhar, a arca não surgiu em vão. Lembra só quando o próprio Deus chegou para Moisés e disse: vocês podem ir, pode levar o seu povo, porque agora eu não vou cuidar desse povo. Moisés disse para Deus: Deus, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos tirar nosso pé daqui. Se você for olhar pela Bíblia Sagrada, Deus logo mandou para Moisés criar uma arca. Foi quando a arca foi feita. O que a arca significa? Significa a presença física do Senhor. Porque, importante, irmãos, afirmar, nenhum dos profetas da Bíblia viu Deus pessoalmente. Eles ouviram a palavra do Senhor, ouviram Deus falando, mas nunca viram Deus pessoalmente. Os únicos que talvez viram pessoalmente foi Jesus, foi os discípulos. Mas Deus ninguém nunca viu pessoalmente. Ninguém viu Deus pessoalmente. Então a Arca da Aliança é nada mais nada menos do que a presença de Deus física, para que o povo pudesse ver e para que o povo pudesse adorar. Porque, como todos sabem, a arca ela tem dois tamanhos, ela tem duas partes, que é a tampa e a parte de baixo. A tampa, que é chamada de, se eu não me lembro, propiciatória, ela representa o céu, e a parte de baixo da arca representa a terra, ou seja, a presença de Deus na terra. Ou melhor dizendo, aonde a arca estava, a presença de Deus estava também. Quando o povo ia para a guerra, eles levavam a arca, por quê? Porque a presença de Deus estava lá. Se Deus está na terra, se Deus está no lugar, eles vão vencer a guerra. Quando a Arca da Aliança estava dentro da casa de alguém, esse lugar dessa pessoa era próspero. Se lá não tinha salvação, lá pode ter certeza que com a arca lá dentro tinha. Porque a presença do Senhor é o que faz a diferença. Irmãos, Deus não veio na casa aqui, ó. Deus não veio nesse salão. Não veio por causa, porque a parede é linda, porque a janela é de ótima qualidade, porque tem uma porta, não. Deus veio procurar verdadeiros adoradores. Deus veio procurar pessoas que estão prontas para doar o sangue para Ele, para doar seu coração, para doar a alma. Deus não quer saber a roupa que você está vestindo, se o sapato é de marca, não quer saber o tamanho aqui, ó, se por acaso esse lugar aqui é de ótima qualidade, não. Deus quer saber o coração, porque é no coração que Deus mora. Então, se formos vir por essa palavra aqui, ó, vir para esse lugar, quem queria fazer a arca era Davi. Quem queria fazer o templo era Davi. Porque aonde a arca ia ser colocada era no templo.
Só que Davi não podia fazer o templo, porque suas mãos estavam manchadas de sangue. Elas estavam manchadas de quê? De sangue derramado pelos próprios inimigos que Davi matou. Então, irmãos, agora quem vai construir a arca, quem vai construir o templo é Salomão. E a arca vai ser posto lá dentro. Interessante, ninguém podia entrar dentro do templo, a não ser os sacerdotes e os levitas que iam para limpar lá dentro. Ninguém podia mais entrar. Até mesmo o Salomão, se eu não me lembro, nem ele mesmo podia entrar assim, direto na arca, direto dentro do templo. Os sacerdotes também, pela Bíblia, se nós formos ver, eles entravam, se eu não me lembro, uma vez só por ano, para fazer uma cerimônia de expiação. E qual é essa cerimônia? Eles levavam sangue de cordeiro e levaram também com eles. Eles levavam sangue de cordeiro e levavam eles também incenso queimado. E para que servia esse incenso queimado e esse sangue? Para pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Se o povo cometia adultério, eles faziam isso para perdoar. Se o povo mentia, eles faziam essa cerimônia para perdoar, para que Deus perdoasse o povo. Entendeu? Foi aí que saiu a grande coisa que acontece no templo, na época de Jesus, as pessoas matavam um cordeiro para queimar, para que Deus perdoasse o pecado do povo, porque o sangue do cordeiro purificado é capaz de curar. Glória a Jesus. Por causa que, irmãos, o primeiro sacrifício, se os irmãos não se lembram, foi aonde? Quem fez o primeiro sacrifício foi Abel. Foi quando ele foi pedir para Deus, para que a gente pudesse ter aquela intimidade com Deus de volta. Então ele fez, foi o primeiro sacrifício que foi feito, foi Caim que fez. Não, foi Abel que fez o primeiro sacrifício. Caim e Abel. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que o sacrifício, quando é dado, não pode ser um sacrifício de qualquer maneira, porque era uma ovelha específica que eles iam entregar, era um censo específico que eles iam entregar, porque não pode subir de qualquer maneira a adoração, não pode subir de qualquer maneira o que a gente oferecemos a Deus. Tudo que nós vamos oferecer tem que ser dado de coração, porque tem que ser dado com toda a fé que você tem, porque Deus não vai aceitar qualquer maneira. Assim como nós não vamos aceitar qualquer presente, um presente talvez às vezes que não faz muito seu estilo, como muitos dizem, nós nem mesmo nós aceitaremos esse tipo de presente. Então nós devemos pedir a Deus, toda vez antes dos sacerdotes entrarem para fazer aquilo que tinha que ser feito, para que Deus perdoasse o povo, eles tinham que se purificar. Até mesmo os próprios levitas tinham que santificar, para que eles não entrassem de qualquer maneira, porque Deus combinava. Lembra os filhos de Arão, quando eles entraram embriagados na casa do Senhor, e um santuário ali, um cercadinho que fizeram para guardar a arca da aliança, foram fulminados, porque a presença do Senhor não é qualquer presença, é uma presença forte. Um ser humano não consegue suportar a presença do Senhor. Nós não conseguimos suportar. Não existe nenhuma criatura que consegue suportar. Nem o nosso inimigo, nossa alma consegue suportar. Irmãos, voltando para a palavra aqui. E acabando Salomão de orar, o fogo desceu e consumiu o holocausto, o sacrifício e a glória do Senhor encheu a casa. Nessa palavra aqui mesmo, ela própria diz e fala: depois, quando o fogo do Senhor cai sobre aquele lugar, cai sobre o altar, ninguém entrou no santuário, nem os próprios sacerdotes. É por isso que eu disse, a presença do Senhor ninguém suporta, nem os próprios sacerdotes entrou naquela hora, não entrou. Porque a presença do Senhor estava forte naquele lugar. Porque a presença do Senhor dentro da casa do Senhor que pode fazer diferença na vida de muita gente. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos entrando numa geração que ficar em casa e falar que Deus está no seu coração, a pessoa já está sendo salva. Não.
Até o próprio Jesus, quando ele pegava para reunir com seus discípulos, ele sentava em uma casa própria, chamada Casa de Oração. Foi lá que também o povo foi batizado pelo Espírito Santo. Não é qualquer lugar, não é na sua casa, não é qualquer lugar. Verdadeiramente ele pode adorar na casa também, mas a casa aqui pode ser também um lugar de adoração, é na casa do Senhor. Porque todo mundo falava naquela época que onde a arca estava, a presença do Senhor também estava. A arca do Senhor estava onde? No templo. Isso quer dizer que a presença do Senhor estava lá no templo. Deus está em qualquer lugar, tá? Mas sempre tem aquele lugar que mais Deus vai estar, que Deus vai esperar mais de você. Porque pode ter certeza, irmãos, na nossa casa nós não temos aquela coragem de dar aquele grito de adoração. Porque às vezes um irmãozinho olha, ou senão os pais ficam quietos, menino. Não é? Já na casa de Deus é um lugar onde você pode se abrir, onde você pode glorificar, onde você pode soltar seu coração, onde você pode liberar aquilo que você tem que liberar. Você tem que soltar do seu coração, às vezes, a vontade de adorar. É isso que chama muita gente para cá. Às vezes as pessoas passam aí na rua e vê aquela adoração e esse lugar é diferente. Porque a presença de Deus é uma presença diferente. A presença do Senhor entra no lugar, Ele faz a diferença. É a presença de Deus que tem que ter na nossa vida. É a presença de Deus que nos faz ter força para continuar caminhando. Para ter forças para suportar até aqueles vizinhos chatos que às vezes ficam gritando no seu ouvido. É a presença do Senhor. Aleluia! E quem não teve aqueles vizinhos também que às vezes fica lá, né? Aí você tem que pedir para Deus converter ele, não é para xingar ele não. Aleluia! Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Não é qualquer coisa que nós temos que oferecer. Qualquer coisa que seja diferente, qualquer coisa que você pode fazer para Deus que seja de um modo diferente, é nessa maneira que Deus vai trabalhar. Antes ninguém podia entrar no templo, agora nós podemos entrar. Antes ninguém podia ler a palavra do Senhor, agora a gente podemos ler. Só que agora muito não quer ler. Verdade. Isso serve para qualquer, não serve até para mim também. Quando a palavra do Senhor vivia no templo, onde ninguém podia entrar nos seus sacerdotes, as pessoas tinham que ouvir tudo que o sacerdote ou falava e acreditava, até porque eles não liam. Mas agora a gente tem a oportunidade de ler, só que muitos infelizmente estão se perdendo. O mundo, o que ele está precisando mesmo é de uma luz nova, é de uma coisa diferente, ver uma diferença dentro da gente. Muitos lugares por aí, o que eles fazem? O que eles falam? Eu falo porque eu já falei com muita gente do meu próprio serviço, da escola. Eu já ouvi muitas pessoas falar. Tem vezes que eles falavam assim, teve nós que não fazemos nada, que não vamos para a igreja, mas somos bons de coração, estamos fazendo mais do que os crentes. Eles falavam assim. Eu vi o povo falando. Só que infelizmente eu também não podia retrucar. Porque ainda tem muitos lugares por aí que estão mais cobiçados, estão querendo mais dinheiro, querendo a igreja cheia. A igreja cheia é boa também, mas se não tiver Espírito de Deus também, a igreja não serve. Se não tiver Espírito de Deus, então esquece. Porque não é qualquer coisa, não é qualquer lugar que a gente adora, não é qualquer lugar que nós servimos ao Senhor. Não é qualquer lugar na rua, qualquer rua que a gente serviu ao Senhor. Não é qualquer lugar que Deus vai entrar. Se você não tiver o coração naquilo, Deus não vai entrar naquele lugar. Tem muitas das vezes que a nossa casa está bagunçada. Muitas das vezes a situação está acontecendo que estão ruins, mas tem vezes que a mudança tem que vir primeiro de nós. Tem vezes que até as coisas que a gente mais gostamos de fazer, o celular, ou talvez o filho, tem coisas que nos afasta mais de Deus, só que às vezes nós não percebemos. E quando a gente descobre, às vezes a gente não quer se afastar. É uma coisa muito ruim de dizer, mas a verdade é essa. Talvez você goste de uma pessoa, só que infelizmente essa pessoa está te afastando de Deus.
Você quer trazer essa pessoa para a igreja, mas essa pessoa não vai. Por ao contrário, a pessoa ela quer te puxar para o mundo. E por nossa carne ser fraca, a gente cai. É por isso que muitas das vezes nós não conquistamos. Porque o nosso coração às vezes não está nas coisas do Senhor. O nosso coração, na verdade, está filtrado em outras situações. Está filtrado nas coisas, nos bens materiais. Talvez no amor paternal. Irmãos, eu já ouvi muitos comentários por aí, que é um dos comentários que eu mesmo não concordo. Eu não sou pai. O filho que nós criamos é para o mundo, não. O filho que nós criamos é para Deus. O filho que nós trazemos para o mundo não é para oferecer para qualquer pessoa. Não é para oferecer para o mundo para se enfiar nas drogas, se enfiar nas bebidas. A verdade é essa. Nós não podemos deixar nossos filhos. Eu não tenho filho, estou falando como eu tenho. Nós não podemos deixar que essas crianças, geração de hoje em dia, se percam. Porque todo dia, quando o tempo vai passando, quanto o tempo mais vai passando, como as situações mais quando o tempo mais vai rodando, quando você menos percebe, as crianças dessa geração estão se afastando mais de Deus. Antigamente orava, hoje em dia se chamar para orar. Muitos chamam a igreja de chato. Eu tenho uma em casa. Infelizmente nós estamos se perdendo e nós não estamos percebendo. Porque é nas coisas que a gente menos espera, é nas situações que a gente menos está preocupado, é que a gente está se perdendo. É uma situação que infelizmente estamos passando. Os dias estão passando, os dias estão contados. Jesus está voltando, a palavra do Senhor está se cumprindo, e a igreja não desperta. Vai acontecer igual naquelas 5 viúvas, nas 10 viúvas prudentes e as 5 loucas. Se não tiver azeite na botija, ninguém vai subir. Se não tiver com a fé preparada, se não tiver a sua força no Senhor, a gente não vai subir. Porque acredite ou não, irmão, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim de se receber, ninguém vai subir para o céu só por bondade. Ninguém vai subir no céu porque ajudou o mendigo na rua, porque comprou 10 cestas básicas e levou aí para todas as famílias que estão precisando. Não, infelizmente não. A verdade é essa. A verdade é que boas ações não vão levar a gente para o céu. O que vai levar nós para o céu é a fé que nós temos no Senhor. É a adoração que nós prestamos ao Senhor. Irmão, de toda a Bíblia Sagrada, desde o começo ao fim, desde o começo da criação até o fim dos tempos, ela sempre fala adoração ao Senhor. E Deus sempre está falando que Deus está querendo fazer uma aliança com o povo. Se formos olhar pela Bíblia, muitos profetas que foram soltos no mundo para pregar o Evangelho, para muitos que leu a Bíblia vai saber,